Olá, meus jovens, tudo bom com vocês? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Opa, agora apareceu ali, né? Então, nós estamos aqui para o primeiro vídeo de cálculo 3, né? Olha aí que maravilha! Cálculo 3. Hoje nós vamos falar sobre integrais duplas. Então, o objetivo todo da gente falar de integrais duplas é que nesta parte, né, primeira, que você entenda como que a gente vai definir o que é uma integral dupla, tá? Então, não tem muitos exemplos, né? Eu sei que todo mundo gosta de vídeos com bastante exemplos, com bastante coisa aí para fazer conta e tal. Mas neste primeiro momento a gente tem que mais entender o que a gente precisa fazer para começar a trabalhar. Então a primeira coisa que a gente vai precisar aqui em integrais duplas é voltar com o conceito de somas de Riemann, certo? Somas de Riemann, né, em uma variável só, tá? Vou botar aqui uma única variável. Aí, as somas de Riemann, para ajudar a visualizar, eu deixei o link para vocês desse negocinho aqui do GeoGebra, olha. Deixa eu só pensar aqui como é que eu faço. Aqui, achei, pronto. Então, no GeoGebra aqui, eu deixei o link lá para você mexer, e aí a gente tem as somas de Riemann que eu defini, a soma superior e a soma inferior. O que era isso? A gente queria medir, né, qual era a área embaixo do gráfico da função entre o gráfico e o eixo x. Então, se eu botar minha função aqui 2x, por exemplo, eu vou pegar um intervalo de 0 até 2 aqui e vou dividir esse intervalo em 5 triângulos. Ou, desculpe, 5 retângulos, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aí essa soma inferior, ela pega o valor mínimo em cada retângulo. A soma superior pegaria o valor máximo. Aí viraria esse trocinho assim. Por que a gente faz isso? Porque é mais fácil para a gente pensar em aproximar a área aproximando com retângulos, né? É o melhor jeito de fazer? Não, não é o melhor jeito de fazer, mas é um jeito simples e que funciona. Então, por exemplo, eu queria montar a área, vou deixar escondido aqui, né? A área daqui, ó, de 0 até 2 entre o gráfico e o eixo. Então, ia formar um triângulo aqui, né? A base do triângulo é 2, a altura é 4. E aí essa área iria ser base vezes a altura sobre 2. Então a área tenderia a 4. O que a gente faz? Vamos aproximar isso por retângulos. Então, ó, quando eu aumentar a quantidade de retângulos, vai ficando cada vez melhor essa aproximação, né? Ó, botei 10 retângulos aqui, tá em a verdinha aqui, ó, 4.4. Aí, à medida que o n vai aumentando, vai diminuindo o quê, né? O tamanho do espaço no x, né? A base de cada um dos retângulos vai diminuindo o ΔX. Até quase chegar lá em 4, né? Eu tô botando aqui, ó, você já não vê as divisões, já não dá para ver as divisões, né? O máximo que ele chega aqui são 400. Então no 400, ó, tá em 401 e a soma inferior tá em 399, né? Que seria a soma aqui por baixo, certo? Ele vai devagar e tal, né? Mas a ideia é assim, quando a função é positiva, isso daqui representa a área embaixo do gráfico, né? Aí aqui você pode mexer, né, o B e para frente, para trás. Não vou mexer com o B não, deixa o B2 aqui, pronto. Então a ideia da soma de Riemann é somar com esses troços aqui, certo? Beleza, eu preciso que você relembre este conceito para a gente tentar definir o análogo para isso com duas variáveis, né? Então vamos lá, o que eram as somas de Riemann, né? Então eu vou escolher assim, ó, vou considerar um intervalo
intervalo em x, sei lá, que eu vou chamar aqui de D. Vai ser todo x real, que eu vou botar aqui o x entre A e B. Certo? Intervalo aqui fica a letra. Eita, que a letra tá ruim aí, né? Então deixa eu trocar minha anotação aqui, que eu vou usar pontinhos aqui para os tópicos, para ficar bonito. Tá? E aí eu vou pegar este intervalo e a gente vai definir a soma de Riemann da função. Antes de fazer a soma, né, tem que dividir esse intervalo aqui e considere delta xi um pequeno intervalinho que a gente vai montar, certo? Como sendo, vou pegar a diferença assim para trás, sobre a quantidade de retângulos totais que a gente vai ter. Eu vou botar assim. Acho que eu estou demorando demais, né? Já tem quanto tempo já aqui? 6 minutos? Eita fé. Acho que eu devia ir mais rápido nisso aqui, né? Acho que eu vou ir mais rápido ali. Então vou botar assim, x0 menor que x1, x2, tarará, até xn, certo? E esse aqui vai ser o nosso querido B. Então eu dividi esse trambolho aqui em n mais 1 intervalos, certo? Ou eu peguei n mais 1 pontos, e aí se eu tenho n mais 1 pontos, eu tenho n bases, né? Que é esse tamanho aqui. Então o que vai ser a soma de Riemann, né, da função definida aí para, eu vou botar assim para essa partição delta xi. Ia ser o somatório para o i de 1 até n, porque aqui eu tenho que botar, né, a partir do primeiro lá, tem que ter n retangulinhos. E agora eu vou pegar um ponto lá dentro, certo? Um ponto qualquer aí que eu vou chamar de alfa i vezes o delta xi, certo? Isso aqui seria a definição da soma de Riemann. Tá bom? Onde esse alfa aí que eu escolhi, ele está entre o xi e o xi menos 1. Eu botei na ordem contrária, né? Eita. Então você tem lá o alfa, né? Você tem a reta lá, aí você tem um x aqui, xi menos 1, você tem um xi, e aí você escolhe um alfa lá no meio. Verde é ruim para olhar, né? Mas tudo bem. Então agora vem a pergunta que a gente teria que responder, né? Depois de a gente ter visto um pouquinho dessa coisa da soma de Riemann, a pergunta que a gente tem que tentar responder é: como definir uma integral para uma função do tipo f de x e y, né? Por exemplo, eu vou fazer o desenho aqui de um paraboloide, sei lá. Vamos começar simples, né? Vamos começar com um retângulo, né? Vamos pensar assim, seja f de xy igual a 3 para todo xy. Então vou fazer o desenho aqui, ó. Você vai e bota a função assim, igual a 3. Isso aqui é o f de xy. Não importa onde é que você vai estar, a função é sempre igual a 3. Aí a gente vai escolher um domínio para fazer essa integral aqui. Eu vou fazer o domínio aqui, até aqui assim. Eu vou chamar de domínio D.
ou vou chamar melhor, vou chamar de domínio R, que é um retângulo, certo? Como é que eu vou definir o que seria a integral dessa função nesse domínio R? Né? Como que a gente poderia pensar, de acordo com o que a gente viu aqui, né, e o que a soma de Riemann representa, como é que eu poderia pensar em fazer uma soma de Riemann aqui dentro, né? Então eu vou pensar assim: considere o domínio R. Vai ser um retângulozinho em XY. Todo XY no plano, tal que o X varia entre A e B e o Y varia entre C e D. Certo? Então, né, é melhor desenhar do que só botar a equação. O que a gente vai fazer aqui então? Vamos pegar aqui esse R. Aí o nosso X está aqui, né? Aqui é X, aqui é Y. Aqui a gente tem AB e aqui a gente tem CD. Oh, sem problema. O que a gente vai fazer? Quando a gente cortar esse negócio em um monte de retângulos aqui, né? Partir o eixo X, a gente vai criar uma partição no eixo X. E essa partição vai definir cada delta X ali. E aí no Y a gente vai fazer a mesma coisa, vai partir esse troço aqui em um monte de lugar. Aí vai definir um elementozinho delta Y. E aí o que acontece? Quando a gente fez lá a ideia da função no eixo real de uma variável só, quando a gente botava a altura representava a altura do retângulo que tinha a base ΔXi, né? Então aqui, quando a gente for dividir esse troço, por exemplo, eu vou dividir, vou usar quais cores, meu Deus do céu. É difícil para tentar fazer o desenho. Eu devia ter pegado do GeoGebra logo, né, gente? Puxa vida. Então, na hora que eu pegar e dividir esse troço em um monte de lugarzinhos aqui, assim, ó, eu vou botar esse aqui azul. Não, assim vai ficar parecido com aquela cor lá. Me dá mais cores aqui, gente. Aqui, pronto. Na hora que eu pegar e dividir esse troço em um monte de lugarzinhos diferentes, aí eu vou ter um ΔXi, porque eu vou fazer a partição aqui. E aí eu posso fazer a divisão, essa mesma partição, nos Ys. Aí eu vou ter aqui um ΔYJ, porque eu sei lá quantos eu vou botar, só sei que eu quero dividir. E isso tudo vai me formar, e agora eu não tenho mais cores, ah meu Deus. Vai me formar um retângulozinho, eu selecionei, cara. Vai me formar esse retângulo cinza aqui, ó. Esse retângulo cinza, eu vou chamar ele de RIJ. E aí o que ele é, na verdade? Ele é o produto do ΔXi com ΔYJ. Então esse troço aqui, ele tem essa área, né? A área dele é essa daqui. Então na hora que a gente voltar no desenho, deixa eu apagar aqui esse meu R. O que seria, né, o correspondente aqui, ó? A gente vai pegar esse retângulozinho que a gente acabou de definir agora e vai escolher um ponto dentro dele. Qualquer um. E aí isso vai dar um ponto lá em cima. O que a gente está fazendo? A gente está montando agora esse paralelepípedo aqui, né? Não sei se o desenho tá bom, tá muito pequeno, né? Então o que a gente fez aqui, né? Qual é o volume? A gente vai determinar pequenos elementos de volume. Quando a gente pegava o ΔXi vezes a F, a gente montava elementos retangulares de área. Aqui, nesta função, a gente está montando elementos retangulares de volume, né? Então, vamos aqui, ó, construir pequenos elementos de volume.
certo? Que aí esses volumes que são de IJ vão ser o que, né? A altura, que é a F de um alfa I beta J qualquer aí, delta XI, delta YJ, certo? E aí esse carinha aqui, né, é o que a gente considera como área da base, e esse aqui seria a altura. 15 minutos já de vídeo, hein, gente? Poxa vida, eu pensei que eu ia fazer isso aqui mais rápido. E aí o que acontece, né? Esse alfa I e beta J são pontos aqui dentro. Como é que eu vou marcar esse cara aqui, meu Deus do céu? Então eu vou escolher aqui, né, um alfa I. E aí eu vou marcar o outro lá, beta J. Era beta J, né, gente? Não. E aí eu vou ter esse pontinho lá no meio. Então o que a gente vai fazer? A gente vai definir a soma de Riemann, né, para essa nova função aí, essa nova soma. A gente vai pegar pequenos elementos no x, pequenos elementos no y, e escolher um ponto lá dentro para montar o retângulo. O retângulo não, né? Seria o paralelepípedo. Então, a soma de Riemann para esse negócio agora, né? Que eu vou botar assim, SF... sei lá o que eu vou botar aqui, gente. Aqui eu vou botar assim, partição. Eu vou partir esse negócio aqui, né? Aí tem a pergunta, em quantos negócios eu parti esse daqui, né? Quantos elementos a gente vai botar aqui? A mesma coisa, aqui eu vou botar M elementos. Eita, os desenhos estão ficando complicados, né? M divisões, né, ou M intervalos, vamos chamar de intervalos, né? E aqui eu vou colocar N intervalos. Então, na hora que eu for construir essa ideia do volume, né, que ficaria, a soma de Riemann vai ser o quê? Somatório, vou botar o J por fora, do somatório dos x, dos f's de alfa e beta j, que representam as alturas, vezes o delta xi e o delta yj, né? Que seriam o representante do volume que estaria, né, agora entre a função e o plano xy, certo? Então vocês que já passaram por cálculo 2, vocês já têm uma noção boa do que é essa função aqui, né? Então isso daqui, deixa eu anotar em algum lugar para cá. Vou anotar aqui, ó, é uma aproximação do volume, né, entre o gráfico da f de xy e o plano xy, certo? Então a ideia é a gente tentar definir o que é a integral dupla pensando ainda nas somas de Riemann, tá? Então vou parar o vídeo aqui para a gente começar a perguntar o que acontece com o diabo desta soma aqui, né? Será que eu posso fazer de qualquer forma? O que eu tenho que fazer, né, para garantir de fato que isso funcione? Tá vendo que tem um somatório aí? Se tem um somatório é uma série, né? Daqui a pouco vai... não, mas calma, não vou botar série ainda não. Aqui a ideia é só para a gente começar a discutir um pouco elementos de existência da integral.
Tem outros problemas, né? Outra ali você pensa, pô, e se a função não for positiva? Que diabo isso daqui funciona? A mesma ideia do cálculo 1. Tá bom? Então, para não ficar muito longo, eu vou parar o vídeo aqui e aí a gente continua no próximo. Belezura? Até mais!